A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Este é um espaço onde a palavra de Deus encontra o coração de mulheres que caminham pela fé, mesmo em dias difíceis. Hoje falaremos sobre um tema profundo e delicado: o espaço entre o fim e o começo, o lugar do vazio, o tempo da transição. Nosso versículo-chave está em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa palavra nos lembra que a vida cristã é feita de tempos, tempos de plantar e de colher, de rir e de chorar, de abraçar e de afastar-se. E entre um tempo e outro, existe o intervalo, esse espaço entre o que terminou e o que ainda vai começar. E é sobre esse lugar que vamos conversar hoje. Pode ser que você esteja aí agora. Um relacionamento terminou, um projeto foi interrompido, uma mudança aconteceu, e agora, tudo está em pausa. Você sente que está parada em um território estranho, não está mais onde estava, mas também ainda não chegou aonde vai. Esse é o lugar do vazio. O vazio não é fácil, ele é silencioso, confuso e muitas vezes doloroso, mas também é um dos lugares mais transformadores que existem, porque é no vazio que Deus nos encontra de forma mais íntima. É ali que Ele fala de maneira sutil, cura feridas antigas, revela propósitos escondidos e prepara o nosso coração para o novo que virá. A palavra de Deus está cheia de mulheres e homens que passaram por esse espaço do entre a promessa e o cumprimento, entre a perda e o recomeço, entre o desespero e o milagre. Lembre-se de Ana, a mulher estéril que chorava diante do Senhor. Ela estava entre a vergonha e a maternidade, entre as provocações de Penina e o nascimento de Samuel. E naquele ela não cruzou os braços, ela se levantou e foi orar. Ana nos ensina que o tempo da espera é também o tempo da intercessão. E você? Está fazendo o que nesse tempo? Está alimentando a ansiedade ou se colocando diante do Senhor em oração? O não precisa ser um tempo de paralisia. Pode ser um tempo de gestação espiritual. O que parece vazio pode estar gerando algo poderoso dentro de você. Vamos lembrar também de José. Ele teve sonhos lindos da parte de Deus, mas entre os sonhos e a realização, houve um longo caminho. Houve traição, poço, escravidão, injustiça, prisão, anos de esquecimento. José viveu o de forma intensa, mas em nenhum momento Deus o abandonou. A palavra diz que o Senhor era com José. Isso quer dizer que mesmo no fundo do poço, mesmo dentro da prisão, Deus estava ali. O lugar do vazio não é um lugar sem Deus, é um lugar onde Deus age de forma diferente. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Deus não está ausente no intervalo. Ele está trabalhando em silêncio. Enquanto você ora, Ele organiza. Enquanto você espera, Ele move os céus e a terra. O tempo da transição não é um tempo perdido, é um tempo sagrado. É um solo fértil onde a fé cresce, onde a maturidade se fortalece, onde a identidade é formada. O povo de Israel também passou por um Saíram do Egito rumo à terra prometida. Mas entre a libertação e a posse da promessa, houve o deserto, um lugar árido, duro, imprevisível, mas também um lugar de provisão diária, de milagres constantes, de revelações divinas. O deserto foi o cenário onde o povo viu o maná cair do céu, a água brotar da rocha, a nuvem guiar de dia e o fogo de noite. O deserto foi onde Deus se mostrou Pai. Se o seu vazio hoje se parece com esse deserto, não tema. Deus tem uma pedagogia no deserto. Ele ensina, molda, direciona, prova e, principalmente, revela a sua fidelidade. O deserto não é o fim, é a passagem. É o lugar entre o Egito e Canaã. O problema é que o vazio costuma despertar em nós sentimentos perigosos: ansiedade, medo, comparação, desânimo. Porque o é um tempo onde nada parece acontecer, onde o céu parece calado, onde a resposta não chega. E aí o inimigo tenta usar esse silêncio para semear dúvidas. Será que Deus esqueceu de mim? Será que ainda tem algo para mim? Será que acabou? Mas hoje eu quero declarar sobre sua vida, com toda a convicção da palavra: não acabou. Se você ainda respira, ainda há propósito. Se você ainda busca a Deus, ainda há direção. O vazio é apenas uma vírgula, não um ponto final. Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal e ver o fogo descer do céu, fugiu para o deserto, cansado, deprimido
desejando morrer, e no meio daquele desânimo, Deus o alimentou. Primeiro com pão assado na brasa, depois com uma brisa suave. Elias precisava de força para continuar, e Deus proveu. Você pode estar exausta, a fé parece pequena, mas Deus, na sua bondade, te traz aqui para te alimentar, com pão fresco, com palavra viva, com descanso real, porque Ele sabe que esse entre exige força, e Ele é a sua força. Jesus também viveu o entre, após o batismo. Antes de iniciar seu ministério público, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, 40 dias de jejum e tentações. Foi um tempo de prova, mas também de preparação. Antes de curar, pregar, libertar, Jesus passou pelo entre, e saiu de lá revestido de poder. O que você está vivendo hoje não é castigo, é preparação. O que você chama de pausa, Deus chama de alinhamento. O que você vê como atraso, Deus vê como aperfeiçoamento. Ele está te preparando para algo que você ainda não consegue ver, mas no tempo certo você verá. Marta e Maria, após a morte de Lázaro, viveram o silêncio. Jesus demorou 4 dias, dias em que o luto foi se instalando, dias em que o coração doía e a fé parecia fraca. Mas quando Jesus chega, Ele não apenas consola, Ele ressuscita, porque o entre é também cenário de ressurreição. O que parece irremediável, para Jesus é oportunidade de milagre. A mulher do fluxo de sangue viveu 12 anos no entre médicos, tentativas e frustrações, até que um dia ela toca Jesus. A espera não foi em vão, a fé a levou ao milagre. E se você está há anos em uma espera silenciosa, escondida, carregando sua dor, saiba que o Senhor te vê. Ele sabe quantos anos você carrega isso, e Ele tem poder para te curar no momento certo. O entre é um tempo em que os holofotes se apagam, as vozes se calam, e o coração se revela. Deus nos trata nesse tempo, tira as muletas emocionais, os excessos, a pressa, nos ensina a andar pela fé, não pela vista, e é assim que Ele prepara vasos fortes, no escondido. Davi, ungido ainda jovem, não foi direto para o trono. Ele passou pelo anonimato, pelas cavernas, pela perseguição de Saul, e foi nesse entre que ele aprendeu a confiar, a guerrear, a adorar no secreto. O entre é o tempo onde Deus te treina para o que virá. Ele não desperdiça dor, Ele não desperdiça silêncio. Tudo está cooperando para a sua formação. Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus. De repente tudo lhe foi tirado. Ele não sabia o motivo, não tinha explicação. E ainda assim, declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não viu o que estava acontecendo nos bastidores, mas manteve-se firme. E ao fim, Deus restaurou tudo em dobro. O entre, para Jó, foi doloroso, mas também foi revelador. Foi onde ele declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Neemias, ao ouvir sobre os muros de Jerusalém destruídos, passou um tempo chorando, jejuando e orando. Antes de qualquer ação, houve um entre de clamor, de preparação, e foi essa busca silenciosa que preparou o caminho para a reconstrução. O entre, para Neemias, foi o tempo de receber a estratégia do céu. Não despreze o tempo de planejamento em oração, ele é essencial para tudo que será erguido depois. E há ainda aqueles entre que não são apenas de dias, mas de estações inteiras. Tem processos que duram anos, e nesses processos longos, a tentação é desistir, parar de crer. Mas a palavra diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência é chave para o entre. Enquanto esperamos, precisamos lembrar: a graça no silêncio, a presença no invisível, há amor no intervalo, há propósito no entre. Deus não te deixou, Ele está aí, perto, calado, mas agindo. Invisível, mas presente. Firme, mesmo quando você está fraca. E Ele vai te levar adiante. Se você puder, feche os olhos e vamos orar ao Pai. Senhor, nós entregamos o tempo da transição em Tuas mãos. O tempo do entre, o tempo do vazio. Sabemos que o Senhor está presente mesmo quando o céu está em silêncio. Fortalece nossa fé, acalma nossos corações. Ensina-nos a esperar com esperança, a descansar com confiança, a caminhar mesmo sem ver.
Que nesse tempo possamos crescer em Ti, ouvir Tua voz e ser moldada segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Existe um tempo entre o que terminou e o que ainda não começou. Esse lugar se chama transição, às vezes silencioso, outras vezes confuso. É nesse espaço que Deus mais trabalha em nós. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está presente, moldando, fortalecendo e preparando o novo que virá. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Há muitas mulheres se sentindo perdidas nesse tempo de espera. Elas precisam ouvir que Deus não está ausente no intervalo. E deixo com você este versículo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até breve.